A paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Mais uma live aleatória aí pra gente. Deixa eu ver se vou colocar aqui o link. Ver se alguém entra aí. Vai ser rápido. Se alguém entrar. Deus abençoe a todos aí desse canal que está crescendo para a glória de Deus. Estamos combatendo bastante falácias direcionadas à congregação. O campo de batalha ele é grande, né? Mas a gente está aqui para lutar mesmo contra as hostes espirituais da maldade. Deus abençoe a todos que for chegando, quiser dar o joinha aí, compartilhar essa live em seus meios de comunicação. Agradeceria. Deixa eu ver se eu coloco a live aqui em algum grupo. Vamos ver aqui. Isso aí. Isso é uma live rápida, né? Espero ser 1 hora, mais ou menos. Né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui e soltar o. Colocar aqui no grupo. Coloquei aqui o convite, se pintar alguém aí. Bem, os assuntos são diversos, né, irmão? Quem foi chegando aí, quiser ir saudando. Ver se alguém quer entrar. Mandei aqui o convite. Lá que Deus abençoe e multiplique. Aqui é a nossa live, né? Eu vou começar olhando aqui os opositores. Vamos ver o que eles fizeram aqui. Vamos ver a produção semanal deles. Como eu sempre digo, eu não tenho muito tempo. Questão de serviço, trabalho, né? Eu trabalho a semana inteira, então questão é quando dá tempo. Hoje deu tempo. Aí eu falei, vou fazer uma live pelo menos de 1 hora. Então, uma live mais tranquila, sem um assunto fixo. Até para vocês poderem perguntar também. Eu vou ver aqui a produção dos nossos opositores aqui. Por enquanto não vou falar nome, daqui a pouco vai ter que falar nome, não adianta. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui vai ter que falar nome. Já logo de primeira, né, nós temos aqui o canal do Josafá Agra, né? Vou lendo aqui junto com você. Deixa eu colocar mais para cá, senão eu vou ter que virar. Né? Apesar que assim fica ruim para mim.
Vamos ajeitar aqui. Isso. Apesar que não tem jeito. Deixa eu inverter aqui os computadores. Estou com 2 computadores aqui. Meu computador é velhinho, a câmera não está funcionando. Aí eu peguei um outro aqui. Eu acho que assim vai ficar melhor. É o nosso estúdio aqui. O estúdio. É o nosso estúdio aqui ajeitando. Então vamos lá. Vamos ver aqui a produção da semana dos nossos queridos opositores. Né? Vamos ver aqui primeiro o Josafá Agra. Está surgindo uma seita calvinista. O calvinismo, o título aqui alerta, o calvinismo extremista é uma seita. Opa, chegou o irmão Beto. Vou adicionar ele aqui no palco. Opa. Mas Deus, irmão Beto. Seja bem-vindo. Amém. Deus abençoe. Bem-vindo. Faz tempo que o irmão não aparece por aqui. Hoje eu resolvi dar a graça de aparecer. Aquilo que eu sempre falo aqui no canal, questão de serviço, a gente faz live quando meio que surgir um tempinho, eu vou lá e faço uma live, né? Por isso que até o título da live é aleatória, né? A live é aleatória, né? Então, aí vai ser assuntos diversos, que Deus abençoe o irmão falar aí. Eu estava comentando aqui no canal do nosso opositor aqui, Josafá Agra, ele colocou assim um vídeo dele agora aqui. Ó. Alerta, o calvinismo extremista é uma seita. Atenção, surgindo uma seita calvinista. Uma coisa interessante com o Josafá Agra é que ele é meio extremista, né? Até nas análises dele. Ele é um calvinista extremista, então é meio contraditório ele falar isso, uma vez que ele é um calvinista extremista. Né? Ele tem um vídeo dele que eu comentei uns tempos desses, que ele falou que na congregação que está no Brasil, a cada 10 funerais, 9 vão para o inferno. Olha, ele que falou isso daí, né? Então, quer dizer, ele determinou que vai para o céu ou para o inferno. Um pensamento totalmente extremista, né? Eu já conversei com outros calvinistas mais light, eles nunca ouvi deles isso. Mas ele falou que cada 10 funerais na congregação, 9 vão para o inferno. Né? Ele falou que os anciãos da congregação é tudo serpente, é tudo demônio. Ele que fala essas coisas aí. Então, quer dizer, ele é um calvinista extremamente extremista, até meio coisa, e tá agora, né, acho que agora tá alertando. Eu não acho que esse alerta, ele possa dar esse alerta. Eu não sei, o irmão quiser comentar alguma coisa, também falar de algum outro assunto, a gente aqui, o assunto dessa live é diverso. Fica à vontade, irmão. Então, o que a gente vemos, assim, nesse homem, né, esse opositor da obra, né, é uma grande hipocrisia. Porque, ou seja, ele já falou, já teve áudio dele, né, já teve, no caso, lives, no caso que ele fez no canal dele, falando que o que se aproximava mais da doutrina apostólica e da doutrina bíblica seria a doutrina calvinista, seria o calvinismo. Inclusive, ele até faz batismo, ele fez batismo, ou seja, de pessoas em igrejas calvinistas, né? Ele estava fazendo batismo uns tempos desse aí para trás, não está com muito tempo, está com poucos dias atrás aí, ele fazendo batismo em igrejas calvinistas. Então, ou seja, é uma pessoa que, de certa forma, estava elogiando, falando muito bem e fazendo uma apologia aos calvinistas. E agora, eu não sei por que motivo, ele vem falar, ou seja, do extremismo no calvinismo e dizendo que é uma seita, aquela coisa toda. Eu acho que ele deve ter tido alguma briga. Ele vem falar, ou seja, do extremismo no calvinismo e... Opa. Eu acho que deve ter tido alguma briga, alguma discussão com algum desses pastores aí calvinistas e rompeu com ele. Porque a mesma coisa ele fez com a CCA. Ele chegou a dizer que a CCA era uma seita, era uma cópia da congregação, e que todos os crentes deveriam fugir dessas igrejas, que fosse CCB ou que fosse cópias da CCB. Né? Ou seja, ele chegou a falar que era uma seita, disse que se fosse para lá,
seria justamente para pregar o verdadeiro evangelho, né? Querendo dizer que aquele povo lá da CCA não conhece o verdadeiro evangelho e tudo mais, mas, ou seja, ele está agora atendendo o culto e pregando palavras na CCA, dando a entender o seguinte, né, que ele é incongruente, ele é incoerente em suas falas, em suas conversas, ele é dúbio, né, ou seja, fala uma coisa, mas faz outra. Ele, no caso, é uma pessoa hipócrita e que ataca igrejas conforme os seus interesses. Quando o interesse dele acaba e ele não pode tirar nenhum proveito ou nenhuma vantagem sobre aquela determinada igreja, aí, no caso, ele começa a atacar. Tanto é que, pelo que fontes que eu fiquei sabendo, que quando ele sai da Congregação Cristã no Brasil, ele vai justamente para uma igreja, ou seja, cópia da congregação. Quando ele sai da congregação, ele vai para uma igreja que é uma cópia da congregação, uma cópia barata, mas é uma cópia. E, no caso, nessa igreja que ele vai, ele, inclusive, chegou a ser do ministério de lá, dessa igreja. Chegou a presidir no ministério dessa igreja e acabou brigando lá com a liderança da igreja e, e queria até tomar os bancos, ou seja, a mobília da igreja ali, exigindo, porque disse que ele ajudou a pagar, ajudou a comprar, ajudou a adquirir aqueles bens, aqueles móveis ali, e agora, como ele estava se desligando e saindo daquela igreja, ele teria direito, achou que teria direito àquilo ali que ele tinha contribuído nesse sentido, e causou uma grande repercussão e polêmica isso aí. E o que acontece? Aí, antes ele falava muito bem dessa igreja, mas agora, como ele desligou-se, né, e tinha desligado, e ela era uma cópia da congregação, então o que acontece? Aí ele metia o pau, dizia que tudo era uma seita, e que era para fugir dessas igrejas, mas parece que o discurso dele já está mudando, né, porque agora ele já está de mãos dadas com o Trevisan lá da CCA, né, da Ministério Jantar, que também é uma cópia bem mal feita da congregação cristã no Brasil, por assim dizer. Então eu digo que nós não podemos confiar muito nas palavras desse opositor, porque ele é uma pessoa muito incongruente, é uma pessoa dúbia, não sabemos, uma hora ele fala bem, outra hora fala mal, outra hora ele fala a favor, outra hora ele fala contra, uma hora ele ataca, outra hora ele está junto ali, cultuando e pregando, e assim, é algo que a gente não é uma dá para ver com... que a prioridade dele não é o evangelho, é ele mesmo. A prioridade dele não é o evangelho. Se ele pode aparecer, então aquela igreja serve. Se ele não pode aparecer, ela não presta, é seita. É mais ou menos assim. Então, quer dizer, a prioridade é ele, né? E é uma coisa interessante também do Joseph Agra, só para você ver como a prioridade é ele, né? Para focar nisso. Ele vive criticando as coletas da congregação, mas vive pedindo Pix, ajuda para o canal dele e tudo mais, né? Ele até falou aí que ele foi num processo que ele teve lá em São Paulo, ele gastou R$600 em um restaurante. Eu almoço bastante ali em São Paulo, que eu sou aqui de São Paulo. Gastar R$600 no restaurante é que comeu bem pra caramba, né? Mas assim, você vê que, quer dizer, a pessoa contribui na congregação, né, para ajudar o necessitado, aquele que precisa, né? Ou construir um templo para a gente conseguir louvar a Deus, servir a Deus, isso daí é do demônio, isso daí não presta, né? Agora mandar Pix para ele, pagar os processos, que sabe lá Deus porque ele está recebendo esses processos, né? Deus é que sabe, e ainda almoçar, gastar 600 conto, não tem problema nenhum. Você vê aquela pessoa que ele é totalmente tendencioso nas análises e tudo centrado na figura dele, nos interesses dele.
Eu só vou ler só alguns comentários aqui, irmão. Eu já passo pro irmão aqui rapidinho. Irmão Wesley, a paz de Deus. Amém, irmão Wesley. Josafá é hiper calvinista. Tá até acima disso, eu acho, irmão. A irmã Marileia Moraes, a paz de Deus, irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém, irmã Marileia. Pode continuar aí, irmão. Pode continuar. Então, é o que a gente percebemos o seguinte, que o canal do Josafá, lá ele pede piques, né? Ele pede ajuda, pede dinheiro, praticamente todos os processos que o Josafá faz, aliás, ou está enfrentando, ele pede ajuda dos inscritos do canal para poder pagar esses processos. É como se, por exemplo, ele fizesse a dívida e mandasse o carnê da conta da dívida para os seus inscritos pagar, né? E o interessante é que ele critica os irmãos do ministério por fazer uso do cartão corporativo, que justamente a gente sabemos que é um cartão não de benefício próprio, né, utilizado para benefício próprio, é um cartão que é utilizado em viagens internacionais fora da obra, aliás, fora do Brasil, né? Aqui no caso, para atender as necessidades da obra em outros países, para que os irmãos não pudessem, de certa forma, estar viajando com grandes somas de dinheiro, justamente para não correr o perigo de ser assaltado e de várias outras coisas acontecer aí, com a segurança. Então, os irmãos utilizam o cartão quando viajam em missão da obra para poder atender essas necessidades. Então, logo, ou seja, as despesas ali, no caso, gastadas, são justamente em relação à obra. E, inclusive, tem também a questão da fatura e, no caso, tudo que é gastado, que é consumido, deve ser prestado conta. Na congregação existe o Conselho Fiscal, a tesouraria, o departamento financeiro da congregação, e ali, no caso, é prestado conta, não se compra um prego na congregação sem nota fiscal e sem prestar conta do que foi comprado ali e para que finalidade foi comprado. Agora, o interessante é que o senhor Josafá recebe esse dinheiro aí, não prestam conta para os seus inscritos, né? Ele não pega a fatura, né, todo mês ali e mostra ali, olha, minha gente, o dinheiro que você que arrecadou aqui do canal foi gastado nisso, e foi comprado isso, foi para tal finalidade. Ele não faz isso, não presta contas, ou seja, ele gasta com o que ele quer, livremente, e sem prestar conta, sem nada, né? E quer criticar o ministério da CCB, ou seja, que utiliza-se desse cartão, mas não para proveito próprio, mas em prol da obra, e ainda presta conta. Já ele não presta conta, usa para proveito próprios, ou seja, por assim dizer, ou seja, a revelia a seu bel prazer. Então, veja só, a incongruência, né? É uma pessoa que age, ou seja, de certa forma, de má fé, e critica as pessoas que agem de acordo com, ou seja, uma norma de ética e conduta e de forma legal e juridicamente respaldada na lei. Então, assim, e essa questão do cartão é uma coisa interessante porque ele até com o tempo ele vai ser extinguido, porque com o Pix atualmente ele vai até é uma questão de prática. A pessoa que utiliza isso é para aproveitando da ignorância de muitas pessoas que veem que qualquer um que utiliza um pouquinho o pensamento vai pensar, ó, às vezes para atender alguma obra, uma igreja do porte da congregação, ela vai atender uma região, por exemplo, 20, 30 mil reais é pouco, dependendo da região que ela atende. Então você não tem como você andar com 20, 30 mil reais no bolso. Isso daí é até falta de entendimento se o irmão fizer isso. Então o cartão, ele é para isso. Pode falar. E além do mais, assim, a gente tem que entender que a moeda aqui no Brasil é uma e em outros países é outra. Então, assim, muitas das vezes o real em alguns outros países é desvalorizado a moeda lá. Ou seja, então, assim,
assim, 20 mil reais, por exemplo, aqui é um valor. Mas se você viajar para outro lugar, para um país em que a moeda lá Sim, é sim, sim. desvalorizada, com 20 mil reais, para eles esses 20 mil reais não é nada, entendeu? Assim, Nada. por exemplo, se você for para os Estados Unidos com 20 mil reais, 20 mil reais não é nada, porque Não é o nada. dólar lá É é, é, 5 vezes mais, então vai dar o quê? É vale como se muito fosse 4 mais. mil reais. Então, quer dizer, não dá para Então, nada. aí mudou bastante. Aí praticamente, aí eles aqui, né, ele se espanta, mostra que ele falou, cartão corporativo, 20 e poucos mil reais. Aí diz assim, nossa, ele tá ostentando. Mas o que é 20 mil reais ou 20 e poucos mil reais em um país, por exemplo, onde a moeda lá é o euro, onde a moeda lá é o dólar, onde a moeda lá é muito valorizada do que o real? Ou seja, isso se torna o quê? Para uma pessoa que tem que pagar estadia lá no lugar, pagar, ou seja, Sim, os sim. impostos e suprir as necessidades, isso se torna praticamente nada, né? Então, assim, é muito incongruente. O É, interessante é o seguinte, é que o senhor Josafado, desse canal, né, a pessoa desse canal, ele, ou seja, para a pessoa poder ser inscrito, parece que ser inscrito do canal dele, tem que pagar todo mês, é monetizado ali, você tem que pagar tem, aquela. acho que aqui, qual que é o nome aqui? Deixa eu procurar. É fazer parte do clube, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. É membro Né, do tem canal, seja membro do canal. É, membro do canal. tem que pagar todo mês Isso. aquilo ali, no caso. E é uma mensalidade praticamente eterna. Por que É. eterna? Porque enquanto você for membro ali, nunca vai acabar. Vai continuar Isso. pagando o resto da sua vida. Aí, por exemplo, digamos que uma pessoa fique 10 anos no canal do Josafá. Se você for ver o que ele já deu de dinheiro durante esses 10 anos ali, É. juntar, já daria o quê, né? Entendeu? Nesse sentido. Agora, uma só pessoa. Agora, imagine várias pessoas. Então, veja só, é um canal em que as pessoas pagam ele, é um canal pago em que as pessoas pagam ele para quê? Se pagasse para obter informações, ou seja, que de utilidade pública, informações que fosse benéfica e que tivesse proveito para todo o mundo ou para toda a comunidade, mas não. As informações que são passadas ali muitas das vezes são fake news. Você paga para receber fake news, ou seja, É. para ouvir mentiras. Você paga para ouvir calúnias. Você paga para ouvir Distorções. discurso de ódio contra a fé, né, de uma determinada igreja, da qual ele não faz mais parte, né, mas gosta de destilar ódio e veneno contra essa igreja. Então, ou seja, e você, no caso, paga para ouvir chocarrices, borrachices, todo tipo de pavoices, né, sobre um determinado povo, uma determinada igreja, no caso que seria a Congregação Cristã no Brasil, simplesmente em nome da rebeldia, né? Porque ele é uma pessoa rebelde que se rebelou contra a fé da cristã no Brasil e, ou seja, desde então ele declarou guerra. Ele declarou guerra nitidamente à doutrina da congregação, à comunidade da congregação e ao ministério da congregação. Então ele declarou guerra, é um inimigo declarado. Quando eu digo inimigo, não é que nós o temos por inimigo, mas ele nos tem por seus inimigos. É ele que Ele que tem, nos tem exatamente. nós como inimigos. E as pessoas. Inclusive, Pode falar, pode falar. inclusive tanto ele como também outros canais de opositores já falaram abertamente a sua real intenção, que não é realmente propagar o evangelho de Jesus Cristo, não, como eles falam, não. A real intenção é justamente tirar membros da congregação e destruí-la. Destruir, acabar com a congregação. Esse é o intuito deles. Embora que nós sabemos que eles não vão conseguir, né? Porque a própria Escritura afirma, né, que se a obra é de Deus, não poderão desfazê-la, né? Então, nós cremos que essa obra é de Deus e por mais que lute e pelejem contra ela, nunca vão poder desfazê-la.
Sim, pode Tem uma dizer. coisa interessante aqui, ó, que eu tô olhando aqui, eu tô com o canal dele aberto aqui, só tem vídeo da CCB. Os vídeos da CCB, ó, dão visualizações entre 5 e 8 mil visualizações, né? Aí eu vejo os cultos dele aqui, que ele parece dar culto aqui, ó, culto a Deus online. Ó, um tem 1.000 visualizações, o outro 1.300. Deixa eu ver outro culto dele aqui, vamos procurar. Aí, ó, tem um aqui que chegou a 2.000. Vamos ver outro culto aqui. Cadê o culto online dele aqui? 1.000 de novo. Quer dizer, o máximo aqui que eu estou encontrando. Vamos ver mais um aqui para ver. Cadê mais um culto dele aqui? Aqui. 2.000. Então, no máximo que ele chega nos cultos online dele é 2.000 visualizações. Porém, quando ele fala sobre a CCB, olha só o que a gente vê. Ó, tem 7.000, 9.000 visualizações, 8.000 visualizações, 9,3 mil visualizações, 9,2. Quer dizer, basicamente 4 vezes mais visualizações do que os cultos dele. Então, é uma forma também dele meio que puxar o canal, né? Usando a CCB, e ele faz questão de sempre usar a CCB, a foto de trás dos vídeos dele sempre é uma congregação cristã no Brasil. Ele também tem outros vídeos deles aqui, ó. Tem um irmão que falou super bem, ele tá no Instagram, eu esqueci o nome dele, ele fala dele aqui, né? Ele gravou 1, 2, 3, que ele defende a congregação lá no Instagram, também tem vídeo dele no TikTok, eu esqueci o nome dele aqui. Mas ele fala bem, explica bem as questões sobre a coligação. Ele aproveitou, né, que estava que parece que esse irmão fez um podcast, eu não sei onde foi, mas ele aproveitou, fez 3 vídeos, olha, um de 6, outro de 4, outro ele fez recente, que foi 2 dias atrás, por isso está 2,5. Então, quer dizer, ele sempre abarcando na onda da CCB. Então, ele precisa da CCB para meio que movimentar a visualização no site dele, porque só pelo culto dele a coisa não vai meio para frente, né? Fica meio estacionada. Então você vê, ele precisa do nome da CCB, tem as imagens da CCB toda hora no canal dele, precisa falar sobre membros da CCB. Ele sem a CCB não é nada, né? O que seria Josafá Agra sem a CCB? Só uma Então, saudação aqui, rapidinho. A paz de Deus com todos. Amém, irmão Toit. Pode falar, irmão. Então, assim, essas informações que o irmão passou aí só prova praticamente 2 coisas. Primeiro, que ele é um mau pregador da palavra. Porque se fosse um bom pregador, o povo ouviria mais, estaria mais interessado nas suas pregações, né? Estaria mais, assim, interessados em ouvir as suas explicações, as suas exortações. Então, mostra que ele é um mau pregador da palavra. Sim. Mas também mostra outra coisa, que ele é um péssimo pregador, mas é um excelente difamador. Isso ele faz bem. E ficou nítido, né? Porque quando parte para a parte da difamação e da calúnia e da acusação, você vê que o número de visualizações, assim, quadriplica, né? Como você falou, 4 vezes a mais, né? O número de espectadores, dando a entender que, ou seja, que na parte de difamar e de acusar, ou seja, ele é 10, 100%, ou seja, é um excelente difamador, é um excelente acusador, um excelente atacador, né? Mas na parte da pregação ele deixa muito a desejar, e por isso o público não está muito interessado em ouvir as suas ladainhas, ou as suas lorotas. Mas outra coisa também que nós podemos perceber aí é o seguinte, é que a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja que ela tem expressividade. A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja que tem muita expressividade. Então, inclusive, segundo o próprio IBGE, Instituto de Pesquisas, eles justamente afirmam que nos últimos anos a Congregação Cristã no Brasil tem sido a igreja que mais cresceu em número de membros, né? Cresceu, foi a que mais cresceu. E, assim, no entanto, nessa pesquisa, que já é uma pesquisa que não é tão recente,
ela justamente fala o seguinte, que essa expressividade e esse crescimento da congregação se deu justamente num tempo em que a congregação não utilizava-se das redes sociais, nem de nenhum tipo de meio de comunicação. Então, ou seja, é algo que deixou praticamente muitos espantados, porque como que uma igreja que não utiliza desses recursos assim, de forma assim gigantesca no país, nesse sentido, chegando inclusive a ser praticamente a segunda maior igreja evangélica do país. ou seja, do país, né? Do E país. tem um detalhe que tem que colocar. É uma segunda, mas é totalmente. Como é que se diz? Ela não é. Tá me fugindo da palavra agora. Que a primeira é a Assembleia, mas a Assembleia não é unificada, ela tem diversos ministérios bem independentes. A congregação não, ela é unificada em um corpo só, uma só doutrina. Ela é unificada. Além Isso, aí disso, você pega, por exemplo, também acho que é a Convenção das Igrejas Batistas, a mesma coisa. Não é uma igreja unificada em uma só doutrina. Você tem várias denominações com vários ministérios ali, tudo batista, porém, cada um com uma doutrina, um ministério diferente. A congregação não, ela se destaca também nesse sentido. Ela num corpo só, numa doutrina só. Então, se você for ver na questão de unificação do ponto de vista doutrinário e de fé, a congregação é a maior do país. Não é maior sim, de número de membros se você for levar em consideração a questão de convenções, que eles falam aí, Convenção Batista, Convenção da Assembleia de Deus e tudo mais. não, assim, eu estou falando isso, mas assim, lembrando, é importante a gente destacar aqui que estão sendo contabilizados como membros da congregação somente as pessoas que são batizadas ali e que Exatamente. participam da Santa Ceia, né? Que participam da Santa Ceia. Mas além de ser de pessoa fora, se a gente for perceber e for observar, tem muito mais número que isso. Estou abraçando aqui meu filho, que ele vai sair. Tá. Tranquilo, tranquilo. Então, tem muito mais números que isso, porque na congregação, ou seja, temos filhos de pais crentes que não Sim. são batizados, né, que frequentam a congregação. Existem pessoas testemunhadas da fé que ainda não foram batizadas, mas que são e congregam conosco, né, bastante, né? E, ou seja, e existe também aquelas pessoas, né, que são familiares, são amigos, são pessoas que são filhos e ou então parentes nossos que congregam também na congregação. Então, assim, se fosse realmente assim, colocar o número de frequentadores que a frequentam, sem ser batizados na igreja e que já frequenta de longa data a igreja, ou seja, esse número duplicaria ou triplicaria, né, de membros com certeza, nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como a congregação é uma igreja bem expressiva, e que tem crescido muito no país, não só no país, mas inclusive no mundo afora. Eu fiquei sabendo agora que justamente atualmente na Índia, né, desde 2000 está tendo um trabalho evangelístico da congregação lá, inclusive nós já temos quase 3.000 irmãos batizados na mesma Glória a Deus. comunhão da fé lá naquele país ali da Índia, e tem também em outros países também. Então, assim, nós vemos o crescimento da congregação no país e no mundo, inclusive a congregação chega a ser, no caso atualmente, ou a ter a maior orquestra, né, musical sacra do mundo, do planeta, né? Então, assim, esse feito, né, Deus tem operado no nosso meio. Então, ou seja, isso despertou, de certa forma, curiosidade e invejas e também, ou seja, inimigos da Cristiano Brasil para querer barrar ou impedir o seu crescimento, para querer, ou seja, colocar empecilhos, ou seja, no seu desenvolvimento, nesse sentido. Isso já aconteceu,
no passado, logo no começo da congregação aqui no Brasil, no princípio dela aqui no país, pessoas calvinistas de outras denominações se infiltraram dentro da congregação para querer disseminar a sua doutrina e dividir a igreja e querer impedir ou seja, barrar o seu crescimento, mas não teve sucesso, não conseguiram êxito. Hoje nós temos o mesmo cenário, a história se repetindo. Pessoas de diversas denominações calvinistas e cessacionistas se infiltrando dentro das congregações, como também das Assembleias de Deus, que inclusive está sofrendo muito com isso também, de pessoas infiltradas ali no meio para querer minar a fé dos pentecostais. Então, assim, a mesma coisa se dá na congregação cristã no Brasil, de pessoas infiltradas ali, querendo justamente minar a fé dos irmãos da igreja, dividir a obra e barrar o seu crescimento nesse sentido. Mas assim como no passado não teve progresso, não teve sucesso, e pelo contrário, isso fez a igreja crescer cada vez mais, eu acredito que vai ser da mesma forma no presente, se nós continuarmos unidos na fé, se continuarmos batalhando no mesmo propósito, na mesma esperança, na mesma comunhão, eu acredito que também sairemos vitoriosos dessa parte. E o Josafá, se aproveitando da popularidade da congregação, né, da grande popularidade e da grande expressividade que tem ela no nosso país, né, então, assim, se aproveitando disso, ele quer tirar algum proveito, alguma casquinha. E para isso, justamente, ele faz o canal para poder justamente angariar membros para o seu canal. Porque, veja só o sentido. O Josafá não é uma pessoa que é conhecida, ou seja, em todos os lugares do país. Josafá não é uma pessoa que é conhecida em todos os territórios do país, não. Tem lugar que você for aí falar Josafá, ninguém sabe quem é. Porque se você for ver o número de membros que tem o canal do Josafá, não chega nem a 100 mil membros. Não chega nem a 100 mil membros. Então, ou seja, não tem nem 1 milhão, não tem nem meio milhão, ele não tem membros suficiente para poder ser conhecido no país inteiro, em todo o território nacional. Ele não é uma pessoa conhecida em todo o território. Então, ou seja, ele se aproveita disso. Em que sentido? Que, por exemplo, se a gente começar a falar muito sobre ele, aí ele vai começar a ser, a ficar famoso, a ser conhecido, a fama, porque aí entra a curiosidade na pessoa, né? A pessoa vai dizer, Josafá, nunca ouviu falar. Quem é esse Josafá? Que Josafá? E vai lá pesquisar e encontra. Aí vai lá, curiosidade. Tem muitos que acontece isso. Várias pessoas que saíram desse canal do Josafá, que graças a Deus, Deus tem abençoado, esclarecido, e nós temos conseguido, com a ajuda de Deus, trazer essas pessoas à lucidez e à realidade da situação, e tem enxergado quão pernicioso é os conteúdos desse canal. Várias pessoas disseram que conheceram o canal do Josafá justamente não porque era algo famoso, conhecido e todo mundo falava, mas foi justamente por causa de que pessoas comentaram, ou ouviu algum comentário sobre ele, e aí foi pesquisar ali e acabou achando nesse sentido. Então foi por curiosidade. Então muitos, e também por ver ali, porque ele coloca algo chamativo, ele coloca, ou seja, o prédio da congregação, ele usa o nome da congregação, ele usa a parte interna da congregação de forma indevida, claro. Ele utiliza a fachada da congregação, a tribuna ali, né, a imagem da tribuna da congregação, para poder justamente dar a impressão das pessoas que não conhecem o canal dele, que não conhecem as intenções do canal e que nem conhece ele, nem os conteúdos do canal dele, para dar a impressão de que ali é algo da congregação, que ali é algo sobre a congregação. Então, a pessoa que não conhece, que não é informado sobre esse assunto, vai lá achando que é algo da congregação e quando chega ali, às vezes é surpreendido com aqueles conteúdos que é contrário à nossa fé, que é contrário à nossa doutrina, que só
age para denigrir e difamar a obra, nesse sentido. Então, aquela pessoa já começa ali a ser, de certa forma, contaminada com aquelas doutrinas, com aqueles conteúdos ali dele, nesse sentido. Mas, assim, em matéria de pregação da palavra, né, Ele não tem muito nós sucesso, não. temos que dizer que ele não tem. Porque Não tem. eu fui ver uma pregação que me passaram, eu não fui ver, né, mas me mandaram uma pregação dele, ele explicando, parece que sobre a parábola, não sei se era a parábola do filho pródigo, né, eu acho que foi sobre a parábola do filho pródigo que ele estava explicando lá. E ele explicou umas coisas ali, e que eu fui fazer um exame naquela pregação, e eu encontrei muitos erros ali grotescos. Muitos erros grotescos. Um deles, nessa exortação, é quando ele justamente quer falar ou dizer que o pai, a pessoa do pai ali, na parábola do filho pródigo, é uma referência a Deus, o Criador. É errado isso aí. O pai da parábola do filho pródigo não é uma referência a Deus, o pai. Por que não é? Primeiro de tudo, nós temos vários elementos ali que diz que não é. Primeiro de tudo, a Bíblia diz o seguinte, né? Que lá no livro de Tiago está escrito, diz: pedis e não recebeis. Porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Então Tiago diz o seguinte, que muitas das vezes nós pedimos as coisas e nós não recebemos. E ele diz: e por que não recebeis? Porque vós pedis mal para gastardes em vossos deleites. Então ele está querendo dizer o seguinte, que Deus não atende a oração ou não atende aos pedidos das pessoas que pedem mal para gastar nos deleites da carne. Deus não atende esses pedidos. O pai da parábola do filho pródigo, ele dá a herança do filho para que o filho gaste na sua vida totalmente Exatamente. nos seus Exatamente. deleites. E o filho mais novo, ou seja, que pai seria esse? Ou seja, o filho de menor, novo, pede, ou seja, toda a herança ali para gastar nos seus deleites, para gastar com prostituta, vivendo coisas Exatamente. erradas, que o pai vai dar. Sabendo da situação que o filho vai gastar e desperdiçar, o pai vai dar. Não, é claro que não. Então, ou seja, a própria Bíblia afirma que não pode ser Deus, porque Deus não atende esses pedidos, que esses pedidos para Deus são pedidos maus. E por isso Deus não atende a pedidos maus. Outra coisa também que a gente entende que não é aquele pai da parábola, não é Deus, é porque quando o filho pródigo ele retorna da terra longe, né, distante, e ele retorna ali, que o pai vê ele diz: pai, pequei contra os céus. A palavra pecar contra os céus se refere a pecar contra as pessoas que habitam nos céus, no caso Deus, o Pai, Jesus Cristo. No caso, ele estaria pecando quando ele diz pequei contra o céu, estava se referindo, é uma referência àquele que habita no céu. E depois ele diz: e pequei contra ti. Dando a entender que ele faz distinção. Ele diz: pequei contra o céu e contra ti. Então perceba o seguinte, que ele diz: eu pequei contra o Pai dos céus e pequei contra o Pai terreno. Dando a entender o seguinte, que ali não está se referindo a Deus, o Pai celestial. Aquele pai ali estava se referindo a uma figura do Antigo Testamento, talvez Abraão, né? Sim, sim, sim. Pode se referir a Abraão, mas não o Pai Celestial, por quê? Porque ele faz essa referência. Inclusive, Jesus, ele fala que existem pecados que são cometidos contra o Pai Celestial e existem pecados que são cometidos contra os homens, o nosso próximo aqui. Tanto é que ele fala lá no Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, perdoai que as dívidas que cometemos contra Deus, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem é os devedores? Os humanos, nós aqui na Terra, que nós cometemos pecados contra as pessoas aqui. Então, existem os pecados cometidos contra Deus, contra o Pai do céu, e existem os pecados cometidos aqui na Terra contra os homens, que são justamente os nossos semelhantes, nesse sentido. Então, assim, existe essa clara distinção
na parábola do filho pródigo, ele falando que eu pequei contra o céu, quer dizer, contra o Pai que está no céu, e pequei contra ti, quer dizer, contra a pessoa aqui na terra ali, nesse sentido. Então, e também uma outra situação que a gente percebe que não dá para ser filho pródigo, é que a Bíblia, ali quer que seja Deus o Pai, é que a Bíblia afirma claramente que os filhos de Deus não são esbanjadores. Se você for ver a palavra pródigo, ela significa desperdiçador, esbanjador, aquele que esbanja, que desperdiça. E a Bíblia diz que os filhos de Deus não são desperdiçadores, ou seja, não esbanjam, não desperdiçam, não joga fora. Então, assim, essa característica de ser esbanjador, desperdiçador, não é dos filhos de Deus. Então, mostrando claramente que esse filho pródigo da parábola ali, assim, o pai, né, do filho pródigo da parábola não poderia se referir ao Deus Pai que está lá nos céus. Então, e Josafá comete esse erro grotesco na sua pregação, atribuindo justamente o personagem do pai na parábola do filho pródigo a Deus, o Pai Celestial. Então, assim, um erro grave e grotesco, porque ele confunde as pessoas da parábola, não sabe interpretar os personagens da parábola, e não sabendo interpretar, é evidente que a fundamentação dessa palavra é uma fundamentação pobre, fraca, rasa e mesquinha, que é o que nós vemos em todos os tipos de argumentos e pregações dessa pessoa. E eu vejo assim também, qual que a gente tem que entender assim, todas as denominações isso acontece. Você tem ali, vamos pegar aqui um exemplo genérico, só para entender. Vamos pegar uma denominação assim, um bairro em que você tem 30 irmãos congregando ali, vamos supor, né? Desses 30, sempre tem uns 2 ou 3 ali que não estão assim convertidos ao evangelho. Isso é normal, todas as denominações têm, né? Às vezes aí tá indo ali, mas ainda não entendeu o real sentido do evangelho, ou são filhos de pais crentes que não estão firmes assim no entendimento, ainda não se converteram. Então sempre tem isso. Isso acontece em qualquer denominação. Você tem ali um grupo principal, né? E sempre tem um pequeno grupo ali que não está convertido, mas está indo, né? Eu sempre falo, é melhor que continue, mesmo não estando convertido, que esteja dentro da igreja. O lugar de doente é na igreja, eu sempre falo, né? O lugar de doente é no hospital. E qual que é o nosso hospital espiritual? É a igreja, né? Então tem que ir mesmo. Mas a questão é assim, então, o que o Josafá Agra ele faz? Ele ataca esse grupo, ele quer conquistar para ele esse grupo dos não convertidos, né? Porque ele fala coisas que uma pessoa convertida, ela nunca acreditaria. Que nem, por exemplo, ele fala assim, a palavra na congregação nunca se cumpre. Isso daí, qualquer um que tenha um pouquinho de convertimento já viu a palavra de Deus se cumprir na vida dele, né? Já viu Deus mandar uma palavra e se cumprir. Nós acreditamos no dom da profecia, né? Acreditamos que Deus utiliza da pessoa ali, através de uma mensagem, ele possa falar algo que se cumprirá na nossa vida. Então, a maior parte das pessoas que estão ali na igreja já viram a palavra de Deus se cumprir. No mínimo uma. Eu já várias, centenas, né? Eu sou testemunha veraz. Pode falar. Eu sou testemunha veraz disso. Então, eu também sou. Então, essa é uma questão. Outra questão também que ele tenta, outro público que ele também tenta aderir. Irmãos que às vezes eles estão numa situação de erro, né? Não vou aqui especificar o pecado, e não quer se regenerar. A gente sabe que às vezes a gente se encontra numa situação espiritualmente errada. A gente está com uma prática que não agrada a Deus. E não tem como a gente ir contra a Escritura. Mas muitos não querem abandonar essa prática, não querem, né? Eles não querem se consagrar, não querem entrar no ensinamento que está nas Sagradas Escrituras. Então, o que ele faz? Ele chega e dá para essas pessoas, esquece a congregação, vem para aqui, pode continuar vivendo assim, né? Como se nada tivesse acontecido, né? Então a pessoa vai abraçar, claro, é uma chance de ela começar novamente, né? E ela vai poder continuar naquele erro, naquela situação espiritual, né? Tudo bem, ela vai fingir lá para as pessoas, vai entrar em uma outra denominação, vai começar do zero, e é como se nada tivesse acontecido
para aquela igreja. Mas para Deus, como é que acontece? Como é que vai resolver? Para Deus não fica esquecido, né? Você tem que se ajeitar, tem que se estar de acordo com a doutrina contida nas Sagradas Escrituras. Então, o Josafá Agra, pelo que eu observo, ele tenta sempre esse público dos não convertidos, daqueles que não querem, às vezes, largar algo que a palavra de Deus condena. Então, são coisas, esse é o público dele, porque qualquer um aqui que ouvir muitas coisas que ele fala, até fiz uma brincadeira um dia desse aí nos vídeos que eu fiz, ele falou que limpeza era salvação pelas obras. Eu até brinquei. Quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar numa bobagem dessa? Desculpa, foi uma bobagem que ele falou. Então, limpeza agora é salvação pelas obras. Meu Deus do céu. Então, né? Então quer dizer, quem for, por quê? Essas pessoas vão defender o Josafá Agra com unhas e dentes por causa disso, não eram convertidas, eram pessoas que estão em situações delicadas do ponto de vista espirituais, então vão acabar engolindo essas coisas que ele propaga. Existem os pecados de estimação, né? Assim, tem aquelas pessoas que têm esses pecados de estimações. Eles, por exemplo, eles condenam outros pecados, mas têm uns pecados próprios deles que esses eles não condenam. Né? Pelo contrário, eles praticam eles. E é justamente isso que assim, os opositores oferecem, né? Aqui você pode praticar os seus pecados de estimação, nesse sentido, e sem ser importunados ou incomodados por causa disso, e sem ter o perigo ou o medo de perder a salvação, uma vez que, para eles, ou seja, a salvação nunca pode ser perdida ou nunca é perdida, né? Porque salvo uma vez, salvo para sempre. Então, assim, é algo bem confortável, bem cômodo, bem espaçoso, bem largo e, assim, bem chamativo e atrativo, né? Então, infelizmente, a Bíblia diz, né? Muitos são os que andam por ele, ou seja, muitos são os que andam por esse caminho, né? Que são um caminho mais espaçoso, mais confortável. E em relação à questão da conversão, a gente precisamos entender que o apóstolo Pedro, né, a Escritura, nós temos relato bíblico que o próprio Jesus disse, Pedro, quando se converteres, confirmarás teus irmãos. Dando a entender que Pedro ficou praticamente com Jesus durante 3 anos e meio, andando com Jesus, ouvindo as pregações de Jesus, vendo os milagres de Jesus, sendo inclusive amigo íntimo de Jesus, porque, ou seja, tinha várias situações em que Pedro estava junto de Jesus, que Jesus levava com ele Pedro, Tiago e João e deixava os demais. Então, assim, era uma das pessoas mais íntimas do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro. Porém, nós temos que entender que Pedro, mesmo tendo passado esse tempo todo com Jesus, não era convertido ainda. Inclusive, chegou até negá-lo, né, 3 vezes. Então, ou seja, ele não era convertido. Então, ou seja, temos o relato de que mesmo Pedro tendo passado esse tempo todo aprendendo do próprio Mestre Jesus Cristo e vendo suas obras e milagres, não era convertido. Agora eu lhe pergunto, se na época de Jesus, com seus apóstolos, ainda tinha pessoas que foram escolhidas justamente para o apostolado pelo próprio Senhor Jesus, que não era ainda convertido, e hoje em dia? Será que não tem pessoas no meio da igreja que não seja convertida? É evidente que tem. Mas nós temos que entender o seguinte, que, ou seja, Deus ele opera e trabalha na vida do seu povo no tempo e no momento certo, na hora que ele quer. No tempo certo, Deus, ou seja, veio, converteu, esclareceu, ou seja, a Pedro, de maneira tal que ele mesmo não só apenas se converteu, mas com a pregação dele converteu praticamente quase 3.000 almas. Então, assim, vamos entender, ou seja, que Deus mudou a situação dele da água para o vinho. Mas por quê? Porque ele permaneceu ali nos ensinos de Jesus, ele permaneceu ali com Jesus e com os apóstolos ali. Então, por isso, Deus pôde fazer essa obra na vida dele. Agora, aquela pessoa que abandona, larga, deixa, dá as costas e vai embora, essa pessoa como que vai ser convertida? Né? Nesse sentido. Então, assim, se ela continua no nosso meio, uma hora ou outra, Deus vai fazer uma obra
Deus, exatamente, Deus vai fazer uma obra que pode converter aquela pessoa, que aquela pessoa pode, ou seja, mudar da água para o vinho. Mas se ela abandonar a fé, jogar para trás, dar as costas e ir embora e se recusar, aí fica difícil. Porque nós temos que entender o seguinte: Jesus disse mesmo uma parábola e falou claramente, dizendo o seguinte: que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha. Ela pega 3 medidas de farinha, né? E ali, ela, nas 3 medidas de farinha, ela põe, ou seja, o fermento. E ali aquele fermento trabalha naquela massa de forma tal que aquela massa incha e se torna um bolo, ou seja, comestível, agradável, gostoso, saboroso, delicioso, suculento. Isso no reino do céu é semelhante a isso. Essas 3 medidas, quem seria? Nós precisamos entender que é o ser humano, porque o homem é feito de 3 medidas: corpo, alma e espírito. Né? Então, só que tem uma coisa: nós somos a massa, mas o fermento ali é uma representação da ação e do poder de Deus na vida da pessoa. Porque o fermento só tem poder sobre a massa se ele estiver dentro da massa. Se o fermento estiver fora da massa, não tem como ele operar na massa. Então, nesse sentido, então Jesus só tem condição de operar, de trabalhar, de transformar a nossa vida se ele estiver dentro da nossa vida, se ele estiver dentro de nós, se nós tiver aceitado ele na nossa vida. Né? Se ele está fora da nossa vida, ainda que esteja perto dele, porque a massa está perto do fermento, mas mesmo estando perto do fermento, o fermento não tem poder de transformar a massa, se não estiver dentro da massa. Da mesma forma, você pode estar perto de Jesus, mas se você não tiver ele na sua vida, dentro de você, ele não tem como mudar a sua vida, não tem como transformar a sua vida nesse sentido. Então, é isso que eu entendo. Então, eu acho que muitas das vezes, ou seja, muitas pessoas estão perto de Jesus, porque está ali no lugar onde ele se manifesta, no lugar onde ele é invocado. Está ali entre o povo que o serve e que o adora em espírito e em verdade. Mas muitos não têm ele na sua vida. E por não ter ele na sua vida, a sua vida não é transformada. Simples assim. Vou só ler uns aqui os comentários. O irmão Beto tá de voz de locutor. O irmão Beto fala bem mesmo. Aí aqui o irmão Toit fez uma... ele está falando sobre o Josafá Agra. O Josafá Agra é ruim mesmo, concordo. Aí a irmã Lafrey: precisamos de irmãos para defender a doutrina nos grupos de WhatsApp. Muitas calúnias contra a CCB. Eu faço a minha parte. Ontem mesmo eu estava defendendo um pouco a congregação, né? Mas aqui o irmão Beto também faz a parte dele. A gente de pouco em pouco a gente chega lá. Irmão, eu vou terminando por aqui, porque daqui a pouco eu tenho que dar uma aula, eu tenho que já preparar as coisas aqui. Deus abençoe, irmão Beto, vou deixar você falar aí, suas considerações finais aí. Mas Deus abençoe a participação nessa live, perdoa um pouco o tempo, caso questão de serviço mesmo. Eu também, irmão, vou ter que trabalhar agora, infelizmente, mas a aula está muito proveitosa, a gente conversou bastante das coisas de Deus, e eu acredito que foi muito enriquecedor, né? Porque, assim, embora que a gente estejamos falando de um canal difamador e que, ou seja, o trabalho dele tem sido apenas assim depreciativo em relação à nossa fé e doutrina, mas eu acredito que serviu de certa forma para abrir os olhos de muitos, né, esclarecer os fatos e as verdades e, ou seja, fazer com que ou insistir com que as pessoas que ainda está presa ou duvidoso ou embaralhado nesse caminho tortuoso, que seria, no caso, o caminho do cessacionismo, que é a negação dos dons de Deus, ou seja, evidenciado na atualidade, no presente, no meio cristão, e também a questão do caminho tortuoso do calvinismo, que seria negar, ou seja, a obra redentora de Jesus sendo justamente expandida para toda a humanidade e também agravando assim o caráter e a moral do Criador, fazendo com que o seu caráter e com o que as suas obras, com que o seu desejo e boa intenção sejam manchadas, ou seja, nós trabalhamos para que justamente
essa situação, no caso, essas dúvidas, sejam dissipadas e a pessoa seja esclarecida e não entre nesse caminho e nessas veredas que são tortuosas e que só levam à condenação e à perdição eterna. Então, eu agradeço a oportunidade de poder ter falado e dado a minha contribuição aqui no canal a respeito desse importante assunto. Deus abençoe, irmão Leão CCB, irmão Everton. Tá? Deixa eu só ler surgiu um último comentário aqui, rapidinho. Verdade, o que o irmão Beto falou. Vários dizem que aceitam Jesus, mas apenas de boca, até porque não há na Bíblia esse aceitar Jesus. Deus abençoe, irmãos. Amém, irmão Antônio. Então tá certo. É só lendo o último comentário. Então Deus abençoe, irmão Beto. Amém. A paz de Deus a todos. Terminar aqui, pessoal. Até a próxima.